Muitas pessoas perguntam se os esteroides anabolizantes encurtam realmente a vida. E isso é muito difícil dizer porque nós temos poucos estudos em doses grandes em longo prazo, porque, obviamente, o conselho não iria aprovar esse tipo de pesquisa. Então, o que a gente vê é uma utilização de doses baixas para fins terapêuticos, que mostra não ter grandes complicações, e nós vemos algumas doses altas que geram mortes de forma mais precoce, coisas exageradas, coisas muito mal feitas. Claro que isso não é uma referência acadêmica que a gente pode dar, mas que tal observar sobre os fisiculturistas do passado, que com certeza para se chegar num fisiculturista de ponta, precisou da utilização muito grande de esteroides anabolizantes. Obviamente que hoje é muito maior a utilização das drogas de performance, mas naquela época já era bastante. Do que será que eles morreram, esses grandes fisiculturistas? Vamos aqui então discutir um pouquinho sobre isso, mas antes, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Nós vamos falar de pessoas que morreram muito cedo, na casa dos 20, dos 40 e até... vamos lá, fica comigo, vamos lá. Vamos ir lá para trás então, beleza? Larry G. Scott. Leandro, eu faço um exercício que chama Rosca Scott. Pois saiba que o Larry tem o dedinho dele aí. Ele foi o primeiro a ganhar o Mr. Olympia. Ele ganhou os 2 primeiros Misters Olímpias. Misters Olímpias. Ele ganhou os 2 primeiros campeonatos do Mr. Olympia. Lá em 1965, ano de nascimento da minha mãe, e 1966. Ele nasceu em 1938 e em 2014 ele veio a falecer. Portanto, ele tinha 75 anos e a causa da sua morte foi o Alzheimer, né? Complicações do Alzheimer levaram ele à morte. Os esteroides anabolizantes não tem grandes estudos apontando a incidência ao Alzheimer, então muito provavelmente ele morreu pelo Alzheimer de algum fator genético, né? Algo normal. Não dá para se atribuir aos esteroides anabolizantes. Mas naquela época o pessoal não exagerava tanto. Então vamos adiante, vamos trazendo aqui para a atualidade. Nosso próximo da lista vai ser o cubano Sérgio Oliva, que também é campeão do Mr. Olympia, também já falecido. Nasceu em 1941 e morreu em 2012 com os seus 71 anos. Inclusive já deixo aqui a pergunta, quantos anos você acha normal um ser humano que se cuida viver? Escreva aqui nos comentários. Ele ganhou os Olímpias de 67, 68 e 69, tricampeão para a bandeira cubana no Mr. Olympia através do Sérgio Oliva. Sérgio Oliva morreu de uma falência renal. Obviamente nos fóruns de internet, coisas desse tipo, já se atribuiu diretamente à utilização dos esteroides anabolizantes, das drogas, etc. Pois bem, o que eu observo é que as pessoas simplesmente morrem e morrem por causas similares. Então, quantas pessoas não morreram por falência renal? Algumas fizeram uso de esteroides anabolizantes e muitas outras não, ainda que pode ter outras complicações aqui. Então é muito difícil você associar, né, o uso dos esteroides anabolizantes à causa da morte. O que a gente pode analisar é como foi a vida dele, em termos muito breves, porque a gente não sabe, a gente não vivia com ele todos os dias. Será que ele bebeu água todos os dias a vida inteira? Será que ele não utilizou muitos medicamentos para dor, como por exemplo anti-inflamatório, que faz muito mal para os néfrons e para os rins? Pois bem, o que a gente sabe é que ele morreu aos 71 anos de falência renal. Franco Columbo morreu recentemente, tem alguns meses, tá? Para quem não sabe, já fiz um vídeo no canal. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin mais tema. Eu queria saber do Franco Columbo, aquele que o Arnold, né, era o amigão do Arnold. Leandro Twin, Franco Columbo, ou qualquer outro tipo de dúvida que você venha a ter. Pois bem, ele morreu no dia 30 de agosto, com 78 anos de idade. E ele morreu de um ataque cardíaco. Novamente, esteroides anabolizantes, tem um malefício ao coração, mas o cara tinha 78 anos e estava nadando. Então ele estava nadando, ali tranquilo, se divertindo, muito bem aparentemente, sofreu um mal-estar, algo do tipo, veio um helicóptero para transportar ele e ele não resistiu. Durante o transporte, né, durante a remoção,
ele veio a falecer. Então, a característica da morte foi um ataque cardíaco, basicamente falando. Mas, eu reforço, uma pessoa de 78 anos, nadando, estava esbanjando bastante vigor físico. Não vou dizer saúde, mas vigor estava. Pessoas infartam, fumantes infartam, não fumantes infartam, estressados infartam, etc. E pessoas que usam esteroides anabolizantes, é claro, podem infartar também. Mas esse foi a história do Franco Columbo. Aos 78 anos, infarto, fazendo uma atividade física razoavelmente leve. Agora, o próximo da lista já morreu mais cedo, certo? Que foi o Rich Piana. Vocês devem lembrar dele, ele era aquele cara, né, arrumou confusão uma vez num campeonato, saiu na mão com o cara, um cara explosivo, etc. Muito louco, e ele morreu cedo. Aos 46 anos, sofreu um colapso em casa mesmo, ficou quase 3 semanas em coma e não veio a resistir. Mas aí que tá. Obviamente, ali tem um abuso de esteroides anabolizantes, uma quantidade alta, mas a causa da morte foi o vício no ópio. Então ele era dependente químico. Ele, claro, a namorada dele deixou muito claro que ele deixava claro de que utilizava esteroides anabolizantes há 20 anos direto, sem quem olhasse para ele já sabia mais ou menos de que realmente ele fazia a utilização. Mas o que ceifou a sua vida de forma mais cedo foi o ópio. Então, ele tinha problemas com droga, histórico, teve um colapso, não resistiu, demorou 3 semanas em coma e veio a falecer. Muitas pessoas nem gostam muito dele. Ah, Leandro, você vai vincular ele com fisiculturismo? Ele competiu fisiculturismo, perfeito? Então eu vou citar aqui na lista. Mas, Leandro, você está falando de atleta, de gente assim. Fala de um cara aí que não era assim um fisiculturista, né? Era um cara aí da gente, um cara da carnavalesco, um cara que gostava, né, do hedonismo mulherístico. Pois bem, vamos falar então aqui do Ziz. Ziz foi um moleque que com 18 anos vendeu uma conta de um jogo online e falou que ia meter o shape. Pois é, aos 22 meteu o shape e morreu, né? Morreu de infarto dentro de uma sauna, muito provavelmente por desidratação severa. Então ele não era nada regrado, fez a utilização de algumas coisas, ficou com o corpo legal e veio a falecer. Ele não é fisiculturista, nunca foi. Muitas pessoas... Na verdade, assim, Ziz é ame ou odeio. Alguns falam, o cara é isso aí, curte a vida, tô vivendo, bacana, legal, tô curtindo, tô aproveitando. Outros colocam, ridículo, um cara que a desejar, um cara que se entope de droga e bebe álcool, etc, etc, etc. Mas a verdade é essa, aos 22 anos, ele morreu muito precoce e foi por desidratação severa. Ou seja, foi para a sauna, provavelmente tinha tomado um diurético, alguma coisa nesse sentido, não bebia muita água, estava desidratado porque cachaçou no outro dia, não se sabe exatamente, e aí faleceu por desidratação. Um outro que morreu muito cedo foi o Greg Plitt. Ele não era exatamente um fisiculturista, né? Porém, ele tinha um shape muito legal, inspirava muita gente, e ele era de desafiar a morte mesmo. Ele falava, vem aqui, ó, morte, que eu vou... Bate aqui na minha porta que você vai ver o que você vai arrumar. E ele, aos 37 anos, esbanjava performance, saúde, nível absurdo mesmo. E ele resolveu desafiar, gravar, fazer um vídeo top, ele desviando de um trem. Ele foi para a linha do trem, não desviou do trem e veio a falecer. Então a causa de morte dele foi um acidente de trem, foi atropelado por um trem. Foi muito ruim. Essa notícia foi muito impactante para o mundo fitness no geral, porque era um cara que você não esperava isso, né? E tanto é que foi uma desgraça. Agora, esse é uma história bastante pesada e mostra como o abuso das drogas realmente pode fazer bastante mal, que foi o Dallas. O Dallas, ele era uma promessa assim, falava, esse moleque chegou para tomar conta, certo? E aos 26 anos ele morreu. Ele faleceu. De que ele faleceu, Leandro Twin? Ele engasgou. Tá. Pô, quem morre engasgado? Um cara desse também não pode morrer engasgado, não é mesmo? Depois, na autópsia, foi visto que, na verdade, ele teve um ataque cardíaco. E aí, como ele estava comendo, ele engasgou com a comida e sufocou. Então, talvez esse ataque cardíaco conseguisse se salvar dele, mas aí ele sufocou e morreu. Uma tristeza, né? Que descanse em paz. Na autópsia se detectou alguns problemas. Um jovem de 26 anos, né, com o coração aumentado, o coração dele pesava
quase 900 gramas. Os rins também estavam hipertrofiados. O fígado estava enorme, estava 4 vezes o tamanho de um fígado normal. E além de tudo, ele não sabia, mas ele tinha um câncer na tireoide. A autópsia deixou muito claro de que foi um problema cardíaco criado pelo uso crônico, aqui não se teve dúvidas, foi realmente o laudo pelo uso dos esteroides anabolizantes. Mas assim, pessoal, eu coloquei aqui algumas mortes do mundo do fitness, fisiculturismo e alguma coisa nesse sentido, mas também a gente tem muita gente viva, muito atleta vivo. Então não vamos deixar essa vibe do vídeo ficar ruim, piorar o teu dia não, tá? Arnold Schwarzenegger, perfeito? 72 anos, tudo que o cara se meteu ganhou. Foi ali ministro do esporte, foi ali governador, foi ator, foi fisiculturista, sabe? Fantástico, 72 anos, teve alguns problemas com ponto de safena, etc. Mas hoje esbanja vigor. Ah, Leandrão, mas o cara já tá com shape. Ah, claro, porque o Pelé tá jogando a mesma bola do que lá na década de 50, 40. Porque todo mundo tá igual. Porque o Emerson Fittipaldi toca um carro igual quando ele tinha muito menos idade, com um reflexo incrível. Pessoal, a idade chega para todo mundo, idade implica em menos performance. Arnold Schwarzenegger, 72 anos. Pega 30 pessoas com 72 anos, coloca todos numa sala e de olhar você vai ver que o Arnold Schwarzenegger esbanja vigor. Claro que ele não vai ter a mesma performance de quando ele tinha 30, 20 anos. Isso aí é evidente, isso aí qualquer jumento sabe, de olhar. Mas é bom ressaltar aqui para que alguns tenham ciência de que ele é um idoso e muito bem condicionado e vivo. Henry Christopher Dixon ganhou o Mr. Olympia, perfeito? Uma foto dele aqui, não é muito famoso não, tá? Mas ele ganhou o Mr. Olympia. E hoje ele tem 80 anos e está perfeitamente vivo, beleza? Então você vê, morreu, teve gente que morreu com 60, 70 e tem gente com 80 vivo. É difícil dizer. O libanês Samir, que nasceu em 1955, então ele tem hoje 64 anos, Mr. Olympia, perfeitamente vivo também. Frank Zane, que nasceu lá em 1942, tem 77 anos, vivo também. Um dos shapes mais bonitos da história, que fique claro. E tem uma foto até, muito legal, que ele faz a mesma pose e ele já está ali de cabelo branco e tal, e do outro lado ele está ali mais jovem. E você vê que mesmo muito mais velho, o físico dele continua incrível. Então Frank Zane é uma inspiração e está vivo também. Conclusão, pessoal, todos nós vamos morrer. Como não temos estudos, não podemos garantir nada. Nem que não vai ter problema, né? Então, você viu, o cara tá vivo ali, beleza. Nem que vai morrer também, viu? O cara morreu, eu vou morrer também se eu tomar um comprimido de oxandrolona, morri. Morri, com 50 anos morri. Não dá para garantir nada. Eu só trouxe aqui algumas evidências, alguns fatos de indivíduos vivos, mortos, causas da morte, etc. Agora, o que fica muito evidente é quando você faz uma má utilização, pode ter certeza que a sua expectativa de vida vai cair. Se você faz uma utilização em doses gigantescas, a sua expectativa de vida tende a cair também. Agora, e o uso tranquilo, o uso mais de boa? O que é o uso de boa? Já começa por aí. Leandrão, vale a pena ciclar? Você acha que vale a pena, assim, considerando assim, a tua experiência? Pois é, eu vou te deixar então com esse vídeo, que vale a pena tomar droga para melhorar a performance, para melhorar a nossa estética? Então confere aqui tudo nesse vídeo.